Bom dia, irmãos. Amém. Então, o nosso texto de estudo de hoje é em Apocalipse, capítulo 1. Então, abra ou ligue a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos estudar dos versículos 9 até o versículo 20. Porque, iniciando o capítulo 2, nós temos as cartas, as famosas cartas do Apocalipse. Então, na parte 2 do capítulo 1, nós vamos ficar do versículo 9 até o versículo 20. Acredito que o tempo será mais do que suficiente para a gente abordar todos esses versículos. Eu gostaria muito de, se possível, que os irmãos também tivessem a liberdade de poder participar, fazendo alguma consideração. Vamos ver então como isso vai se dar nesse tempo que nós temos aqui. Então, quem quiser participar, fazer alguma consideração, fique à vontade nesse sentido, por favor. As polêmicas, vocês podem se dirigir aos presbíteros que estão aqui, eles gostam muito de teologia, entendem bastante disso, tá? Então, principalmente o Cher, né? O Cher gosta, né? Então, vamos lá. Meus irmãos, eu quero começar, antes de entrar no livro do Apocalipse, lembrando que o Moisés, lá no Antigo Testamento, ele nos livrou de muitas coisas interessantes a respeito de interpretação bíblica também. Quando ele nos disse em Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, ele falou assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém, as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para que cumpramos todas as palavras desta lei. São palavras de Moisés. Ele já, certamente, precavendo não somente as dificuldades de interpretação bíblica, né? Eu estou me apoiando nisso porque hoje nós vamos nos propor fazer uma interpretação bíblica, mas o que Moisés fala aqui é muito importante porque ele nos mostra duas coisas a respeito da revelação de Deus. A primeira é que ele se revelou, mas também ele deixou coisas, aspectos, pontos a respeito de si mesmo que ele revelou para si, que ele resolveu guardar para si. Outros pontos extremamente importantes e necessários para a nossa vida de fé, conforme o apóstolo Pedro também nos disse, que nós temos na revelação tudo o que é necessário para uma vida de piedade. Esses pontos Deus resolveu revelar para nós, para que nós cumpramos toda a palavra dele, toda a sua lei, e assim nós cumpríssemos o propósito de vida que ele teria, que ele tem para nós aqui na terra. E com o livro do Apocalipse não é diferente. De fato, existem muitíssimos pontos do livro da revelação de Jesus Cristo que ele resolveu guardar para si e outros que ele resolveu revelar para nós, exatamente com o mesmo propósito que Moisés fala lá em Deuteronômio 29, versículo 29. Dito isto, nós lembramos que a simbologia do Apocalipse ela se aplica diretamente a essa questão, porque até mesmo nessa porção de texto que nós vamos ver, tem alguns símbolos, alguns aspectos da simbologia apocalíptica que estão mais claros a nós, estão mais patentes aos nossos olhos. Porém, tem outros pontos que são mais obscuros. E aí, devido a isso, nós vamos precisar recorrer a alguns universitários, né? Alguns teólogos, escritores e gente que... Aquele tipo de gente que consegue ler todos os livros do mundo para trazer uma informação importante para nós. A igreja precisa deles também, e nós vamos fazer uso dessas informações com toda certeza. Então, Apocalipse 1, do versículo 9 ao versículo 20, nós temos como propósito de tema, ou lição central dessa porção de texto, que os discípulos de Jesus Cristo, eles não estão sozinhos ou esquecidos. Junto com eles está Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Os discípulos de Jesus Cristo não estão sozinhos ou esquecidos, porque junto com eles está Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. E por que dizemos isso? Lá em João, ainda no Evangelho, no capítulo 21, versículo 3, eu quero só citar esse trecho para vocês. Está escrito assim: depois disto,
tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disseram-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Por que citar esse texto? Primeiro, ele é um texto escrito pelo próprio João, ainda no Evangelho. Segundo, porque essa história, essa porção dessa história aqui dos discípulos nos revela algo interessante a respeito do povo de Deus em todos os tempos. O povo de Deus, pelo fato de ser maculado pelo pecado, por causa da fraqueza do pecado, que o pecado gera na nossa natureza, o povo de Deus é, por natureza, desistente. O povo de Deus é, por natureza, tendente a acreditar no fracasso, ou tendente a acreditar que não existe mais esperança em algum momento da vida, por causa de diversas situações que esse mesmo povo vive ou enfrenta. Nessa ocasião aqui, Jesus Cristo já havia morrido. Os discípulos, então, mesmo tendo recebido da parte dele próprio, Jesus Cristo, que ele morreria, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, mesmo tendo ouvido isso diversas ocasiões, mesmo tendo presenciado todos os sinais e maravilhas que ele mesmo, Jesus, fez, as curas, as ressurreições a ressurreição que ele produziu na vida de Lázaro e tantas outras evidências de que ele de fato era o Filho de Deus, quando Jesus morre, bate o desânimo no grupo, bate a desistência, o sentimento de que agora não há mais esperança, a missão acabou. Então esse era o sentimento. E quando Jesus então manifesta-se aos seus discípulos, aqui já agora ressurreto, no outro lado está Pedro, vamos só ver os nomes aqui. Pedro, Natanael, né? Tomé. Então, essas outras pessoas estão agora reunidas, só que eles tomam uma outra decisão. Quando Pedro diz, eu vou pescar, essa palavra de Pedro ela é significativa, porque ela revela a desistência de Pedro da missão. Pelo fato do seu mestre haver morrido, e ele agora acreditar que acabou, tudo acabou. É uma mudança completa. É um retorno ao estilo de vida e às atividades anteriores. Acabou a missão. Eu vou pescar. Não dá mais para continuar. E os outros discípulos dizem o quê? Também os outros disseram, nós também vamos contigo. Ou seja, o grupo estava, sim, desanimado, o grupo estava abatido, o grupo estava desistindo da missão, e agora então resolvem ir pescar. Quando a gente acompanha o restante da história, a gente vê que Jesus aparece para eles também, depois de uma pesca fracassada, e aí tem todo um diálogo. E aí, o que é que vocês pescaram aí? Tragam aí, o que é que vocês pescaram? Pescamos nada. E aí a história continua. Então veja que o desânimo, o abatimento, a desesperança já estava presente aqui no grupo. Mas aí, voltando um pouquinho antes, dando um passo anterior, lá em Mateus 28, versículo 16 ao 20, nós temos, olha só, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, porque Judas já havia morrido, né? Para o monte que Jesus lhe designara, e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Olha aqui a dúvida de novo, a dúvida no caso anterior, né? Presente lá. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aqui, mais uma vez, Jesus havia dado para eles sinais de que ele, de fato, era o Filho de Deus e que ele governava todo o céu e toda a terra, toda a realidade visível e invisível. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na verdade, irmão, eu falei que a gente daria um passo anterior, mas esse é um passo posterior, né? Isso é uma ação depois, inclusive, dessa anterior, que ele se revela aos discípulos depois de ter ressuscitado. Aqui, nesse segundo texto que a gente leu, na verdade, é quando Jesus está um pouquinho antes de ele ser assunto aos céus. Então, aqui Jesus, de novo, reforça, no caso, na mente, no coração daqueles discípulos remanescentes, que ele
sim, ele tem toda a autoridade no céu e na terra, e ele estaria, e aí usando o verbo no presente, conforme ele mesmo usou, e eis que eu estou, quero reenfatizar esse verbo no tempo presente, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu quero frisar esse verbo porque ele é muito importante para a nossa interpretação de Apocalipse 1, do versículo 9 até o 20. E aí, trazendo de novo esse verbo no tempo presente, porque no nosso português é no tempo presente, mas no tempo grego é um tempo contínuo, que vem do passado, passa pelo presente e prossegue. É como se ainda numa tradução talvez, não quero ter a pretensão aqui de dizer que talvez melhor, mas assim, eu tenho estado com vocês e vou continuar com vocês até a consumação dos séculos, até o fim de todas as coisas. Então, uma garantia que Jesus estaria com o povo dele, com seus discípulos, para todo ou sempre. E aí, irmãos, assim como aqueles discípulos no primeiro século, e aí também o povo lá no Antigo Testamento, e passando para nós hoje, o povo de Deus, sim, ele é tendente ao abatimento, ele é tendente à desistência, ele é tendente ao sentimento de frustração e ao desânimo e à desesperança. E aí, conosco não é diferente. Nós temos uma realidade que se impõe diante de nós. A igreja sempre tem uma realidade que se impõe diante dela. E essa realidade, na maioria das vezes, ela é uma realidade hostil à igreja, à vida cristã e a Deus. Aqueles irmãos do Apocalipse, para quem o Apocalipse foi escrito, também viviam uma realidade que se impunha diante deles. E eles, assim como o povo, aqueles discípulos sobre os quais nós lemos, também estavam fortemente tentados ao desânimo, à desistência, ao sentimento de frustração e ao sentimento de abandono por achar que, por alguma ou por muitas razões, Deus os havia abandonado. Nós já vimos nas outras cartas, inclusive, principalmente nas cartas de João, e também em Hebreus, que fica muito evidente, a perseguição causada pelo Império Romano com relação à igreja, mais precisamente. O quanto foi uma perseguição ferrenha, e aqueles irmãos ainda viviam no calor dessa perseguição. Só para se ter uma ideia, aqui, só voltando um pouquinho na história, o Império Romano ele já existia aproximadamente, o Império Romano como um todo, porque ele é dividido em pelo menos 2 períodos, o Império, né? Em Império do Oriente e Império do Ocidente. Mas, vamos lá, pensando num todo, o Império Romano ele já existia há aproximadamente 600 anos, naquele período em que o povo estava sofrendo ainda por ocasião da escrita do livro de Apocalipse. E tinha pelo menos mais 400 anos depois. Então, observe que a duração total vai a mais de 1000 anos. Então, um período muito longo do Império. E eles estão bem no meio, em todos os sentidos. Historicamente, e no meio do fogo cruzado da perseguição. Então, esse era o contexto histórico, sociológico e político do Império Romano. E nesse meio, irmãos, do Império, a gente não pode esquecer que toda a propaganda do Império, a propaganda imperial para mostrar o quanto o Império era grandioso, poderoso, bonito, né? Toda a beleza do Império, toda a pompa dos prédios públicos, todas as bandeiras, estandartes, imagens de leão, imagens de águia espalhadas por toda parte, tinha uma finalidade muito comum naquele período, inclusive. Causar espanto, perplexidade, causar sedução nas pessoas que eram expostas a todos aqueles monumentos, toda aquela beleza, toda aquela pompa, toda aquela riqueza. Causar assimilação cultural, porque os povos naquele período, e aí se tratando aqui do Império Romano, eles dominavam outros povos e traziam esses dominados para dentro do Império exatamente para que eles ficassem diante de toda aquela beleza, de toda aquela grandeza, toda aquela riqueza e se sentissem intimidados, se curvassem, se entregassem completamente, não só fisicamente, mas mentalmente ao Império e assim fossem dominados em todos os aspectos e perdessem, por fim, a sua identidade. E o povo de Deus estava naquele meio. Então veja que não era uma guerra, somente uma guerra física, não era somente uma guerra espiritual, mas tinha também uma guerra cultural, uma guerra em todos os aspectos. E aí o povo sofrendo no meio de toda essa batalha, literalmente, todas essas batalhas,
o povo era tendente, assim como aqueles primeiros discípulos, a achar que não havia mais esperança para eles. Nós somos um povo pequeno, um grupo chamado igreja, um grupo ridicularizado, um grupo desacreditado e, por que não, um grupo abandonado. O que nos resta? E aí, então, vem o livro do Apocalipse, e conforme já mencionamos antes, para revelar Jesus Cristo, mas agora de uma outra maneira. Revelar Jesus Cristo como aquele que é o Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, inclusive infinitamente, eternamente mais poderoso do que o império, do que todos os imperadores, mostrando todas as facetas possíveis de Cristo, de maneira que aquelas pessoas entendessem que Cristo era maior do que o império e que eles não estavam, por isso mesmo, abandonados. E muito menos eles deveriam ser desacreditados. Então o povo vivia no risco de uma assimilação cultural e espiritual constante, porque isso nos faz lembrar, inclusive, do que aconteceu com Israel por ocasião da sua escravidão no Egito, que passou ali por volta de 400 anos no Egito, e saiu sem conhecer o seu Deus, sem conhecer a palavra do seu Deus, precisando ser ensinados novamente nos caminhos do Senhor, e assim por diante. Então esse também era o risco dos irmãos naquele período. E aí, quando a gente observa a nossa realidade à volta, nós percebemos que, talvez não com todas essas facetas do Império Romano daquele período, mas também quando a gente observa a sociedade, a cultura ao nosso redor, os poderios do mundo, eles também conspiram contra Deus, eles também conspiram contra a igreja, e muitas vezes eles procuram nos seduzir, eles procuram nos ameaçar, e procuram nos fazer acreditar que nós somos, de fato, um povo fraco, pequeno, desacreditado, ridicularizado e, por que não, sem esperança. A mesma mensagem também surge para nós hoje. Então, irmãos, a mensagem básica para aqueles irmãos, dada pelo império, era: não crie problemas com o Estado, apenas aceite. Não crie problemas com o Estado. Quer viver bem? Não crie problemas com o Estado. Aceite tudo o que o Estado propõe para você. A nossa cultura hoje, a nossa sociedade atual, ela não é diferente nesse sentido. Não crie problemas com a sociedade, não crie problemas com o Estado, apenas aceite. Assimile a cultura, assimile a vida, assimile os propósitos, assimile os projetos do Estado, da sociedade e viva tranquilo. Então, essa também é a mensagem para a igreja em nossos dias. Mas aí, então, vamos lá. Versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. O que nos diz João? Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, quando diz essas palavras, pode parecer que ele fala a respeito dessa visão num nível um tanto místico, quando ele fala: eu achei-me na ilha de Pátimos. Na verdade, ele estava lá como prisioneiro, nós já sabemos disso. Não foi simplesmente uma saída do seu corpo, se alguém de repente pudesse querer pensar. De repente, João estava fisicamente num lugar, mas foi conduzido para a ilha de Pátimos. Não, ele estava aqui na ilha de Pátimos. Essa expressão, achei-me na ilha de Pátimos, era o momento em que ele estava fisicamente preso, uma vez que, conforme já dissemos, o império prendia os seus opositores políticos de outras naturezas e os levava para a ilha de Pátimos. Então ele fala que estava lá, e ele fala que estava lá por um motivo: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Isso nos faz lembrar de quando Jesus falou que os discípulos seriam suas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. O Espírito Santo os encherá, vocês serão cheios do Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. João, então, estava simplesmente cumprindo aquilo que Jesus falou que ele seria. Mas, pelo fato de ser uma testemunha de Jesus e tendo como motivo a defesa dessa palavra de Jesus Cristo, esse era o motivo pelo qual ele estava preso. Então, essas palavras são importantes para aqueles irmãos, para eles lembrarem que eles não estavam sós, não somente
e como se isso não fosse importante, é claro, não somente porque Jesus estava com eles, mas porque o próprio João, o discípulo amado, alguém que tinha todo o peso de ser uma autoridade apostólica, também estava junto com eles na tribulação. Ele deixa bem claro isso aqui. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Em outras palavras, não desanimem, porque eu também estou com vocês. Eu estou preso, sim, eu estou preso, mas eu estou com vocês. Eu estou orando com vocês. Eu estou orando por vocês. Eu estou perseverando junto com vocês. Então, se eu que estou preso, estou perseverando e estou com vocês, muito mais vocês aí fora devem estar e ser perseverantes e continuar em oração, animados e em esperança. Então, essa palavra de João era muito importante para eles naquele período. Isso parece muito com o que o apóstolo Paulo também fez. Em diversas ocasiões em que estava preso, mandando cartas que ficaram conhecidas como as cartas da prisão, palavras de ânimo, de motivação também, por que não? Palavras de incentivo e de esperança para aqueles que estavam lá fora. Então, a autoridade apostólica se mostra dessa maneira. E João, então, prossegue no seu ensino e na sua palavra, quando ele diz que, então, ele estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele recebe uma mensagem, mas primeiro ele fala que aconteceu alguma coisa aqui antes de ele receber a mensagem. Ele diz então que ele estava na ilha de Patmos, ok, mas ele ouviu no dia do Senhor, por trás dele, uma grande voz. Primeira coisa aqui, uma referência ao dia do Senhor. Isso aqui é importante aqui nesse versículo, porque o dia do Senhor era tido como o dia do culto, o dia do culto coletivo ao Senhor. Mas, dentro do contexto do império, também havia o culto ao imperador. Por causa, então, de todo o poderio do império, de toda a pompa, a luxuosidade, os imperadores, era comum que eles se achassem deuses daquele período. E num contraponto ao culto ao imperador e ao culto ao império, João diz que começou a receber essa revelação exatamente no dia do culto ao Senhor. No dia do Senhor. Então, Jesus Cristo aqui, nessa revelação, ele já começa mostrando uma oposição completa ao culto ao imperador. E João está sinalizando para aqueles irmãos o quanto Jesus Cristo se opõe, de fato, a esse culto ao imperador, e que, portanto, eles deveriam ficar atentos a isso, porque, na verdade, o digno de ser adorado era o Senhor e não o imperador. Tem registros históricos de uma moeda que ficou muito famosa nos tempos do imperador Domiciano, em que ele cunhou uma moeda que tinha a insígnia latina, assim, Pontifex Maximus, ou o sacerdote supremo, o sacerdote maior, o maior de todos os sacerdotes. Ele se autodenominando como o maior de todos os sacerdotes. Então, além de se denominar como deuses, como era bastante comum naquele período, dentro do Império Romano, ele agora se achava, naquele tempo dele, ele se achava o sumo sacerdote. Essas questões históricas elas são importantes porque elas apontam para cá. Porque nós sabemos, pela própria palavra, que Cristo ele é o supremo sacerdote, ele é o rei e é o grande juiz. Então, essa informação de que ele recebeu essa revelação no dia do Senhor é importante dentro desse contexto. Então, ele disse que estava lá no dia do Senhor, quando ele ouviu por detrás dele uma grande voz como de trombeta. Voz como de trombeta. Esse detalhe também é importante porque a voz do imperador, a voz do império, representada na voz do imperador, era sinônimo de grande força, era sinônimo do próprio poderio do império. Quando João menciona que recebe uma voz como uma grande voz, e essa grande voz aqui no grego é um grande, mas um grande assim, sem limite mesmo, como voz de trombeta, ele representa aqui a voz como aquele que tem a voz maior, mais forte, mais potente, mais significativa do que a própria voz do império.
Então ele diz, foi esse tipo de voz que eu ouvi por detrás de mim. E aí, implicitamente, seria a voz do próprio Cristo revelado, dizendo, e aí a mensagem da voz, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Ele deveria, então, fazer o registro para aquelas 7 igrejas. O número 7, nós já também passamos pela simbologia dele, pelo menos basicamente, é claro, como um símbolo de completude, como um símbolo de perfeição. Aquelas 7 igrejas, elas de fato existiram fisicamente, porque elas se congregavam nessas 7 cidades que haviam ali nos arredores do império, mas essa mensagem não deveria ser dirigida somente àquelas 7 igrejas. Essa mensagem chegaria à sua igreja em todo o mundo, em todos os tempos. O número 7 aqui das igrejas, ele é representativo de toda a igreja de todos os tempos, todos os povos cristãos de todos os períodos. Então, de forma imediata, aquela mensagem chegaria realmente àquelas 7 cidades, mas ela sairia daqueles limites e percorreria, de fato, toda a terra. Aquelas igrejas imediatas, então, eram Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E aí nós vamos ver, a partir do capítulo 2, em cada uma dessas cidades chegou uma mensagem específica que João deveria enviar. Mas antes disso, então, antes da gente entrar no capítulo 2, que vai ser a partir da próxima semana, a gente prossegue aqui no versículo 12. E aí João diz algumas coisas interessantes. Quando eu ouvi essa voz, falando para eu escrever essa mensagem a essas 7 igrejas, ele diz no versículo 12, eu voltei-me para ver quem falava comigo, e, voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho de Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Essa menção aos 7 candeeiros, nós vamos ver, inclusive, que depois o próprio João explica um pouquinho na frente. Eu quero me deter, então, já que ele vai explicar mais na frente, eu quero me deter, então, essa questão das vestes que João cita bem aqui, no versículo 13. Então, ele diz que no meio desses 7 candeeiros, havia uma pessoa semelhante ao Filho do Homem, com semelhança. Eu quero chamar só a atenção de vocês para algumas coisas aqui. Primeiro, essa questão da palavra semelhante que ele usa e a palavra como, que diversas vezes ele utiliza no livro, mostrando que a sua visão ela era, de fato, uma visão representativa e carregada de símbolos, porque ele utiliza bastante a comparação. Como isso, como aquilo, semelhante a isso, semelhante àquilo outro. E ele fala que vê uma pessoa, e ele é semelhante a filho de homem. Filho de homem é semelhante a uma pessoa, um ser humano comum. Tá? Então ele vê uma pessoa, só que essa pessoa ela traz alguns detalhes curiosos que não estavam muito de acordo com simplesmente uma pessoa comum. Essa pessoa tinha vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Dentro do contexto do império, as pessoas que vestiam as roupas, principalmente essas vestes talares que João menciona aqui, quanto maiores eram essas roupas, mais representava o poder e a autoridade dessa pessoa. Então ele diz que na visão dele, ele vê Jesus com veste talar, que chega até os pés, como um simbolismo de que, de fato, ele tem todo o poder e autoridade que está acima, inclusive, das pessoas mais ricas, famosas e poderosas daquele tempo. Então, aquele mesmo ser humano que ele viu no meio, ali dos candelabros, ele não era um ser humano comum, porque, apesar de ter aparência de ser humano, aparência de ser humano comum, ele tinha vestes incomuns. Era alguém que era maior do que e mais importante do que todos os seres humanos daquele período. Então, ele disse que ele tinha vestes talares e cingido até a altura do peito, né? Ali a roupa muito típica de uma grande autoridade, uma cinta de ouro, também o símbolo de autoridade, de poder e de riqueza. Mas aí ele prossegue. No versículo 14 ele diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã.
Aí, quando João diz isso, ele nos remete lá para o livro de Daniel, no capítulo 7. E essa parte de Daniel ela é importante para a nossa interpretação aqui. Ele diz, então, que esse homem ele tem essas características na sua cabeça, com cabelos brancos como alva lã, como neve, e olhos como chama de fogo. Lá no livro, então, de Daniel, no capítulo 7, versículo 10, nós temos no 10, temos no 13, no 9, no 13 e no 22, a menção a respeito de um ser que ele chamou lá de o ancião de dias. Esse ancião de dias, ele não é mencionado diretamente aqui no livro de Apocalipse, mas as suas características aparecem aqui, no livro do profeta Daniel, no capítulo 7. E, curiosamente, essas características e essas menções a esse ancião de dias só aparecem também nesse capítulo 7 do livro de Daniel, não mais em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, é uma figura um tanto enigmática aqui, e que no Apocalipse ele representa a própria pessoa de Jesus Cristo. Então, essas características, se você voltar lá no livro de Daniel, vou até repetir os versículos, Daniel capítulo 7, versículos 9, versículo 13 e o versículo 22. Eu não vou voltar com o texto lá com vocês, porque não vai dar tempo. Mas quem quiser guardar, Daniel 7, versículo 9, 13 e 22, você tem lá as menções sobre o ancião de dias, e ele tem exatamente essas características que João fala naquele ser que ele viu entre os 7 candelabros. Essas características, elas também são importantes para cá, porque os cabelos brancos, aqui dentro dessa simbologia do Apocalipse, pode significar muitas coisas, mas as principais delas são sabedoria e a honra. Então ele vê alguém que é extremamente sábio, mais sábio do que qualquer outro sábio que já possa haver existido. Nós temos uma menção lá no Antigo Testamento de que Salomão foi a pessoa mais sábia que já existiu em todas as eras, mas aqui ele vê o ancião, a figura de um homem semelhante ao ancião de dias lá de Daniel, no capítulo 7, que possui aí os seus cabelos brancos como símbolo de sabedoria e honra máximas. Então ele mostra para aqueles irmãos que essa pessoa, de fato, ele é o todo sábio. E por que isso é importante? Porque não é apenas uma sabedoria cognitiva, mas é como aquele que é capaz de saber, de fato, de todas as coisas. Então, já que a igreja está vivendo todo aquele período conturbado, extremamente confuso e difícil da perseguição, ele mostra que a pessoa que fala com ele é aquele que, de fato, sabe de todas as coisas. Ele sabe, inclusive, da situação que cada um daqueles irmãos está vivendo. A mensagem bem direta é: continuem e perseverem, porque aquele que vocês servem, ele é o todo sábio, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe, inclusive, do que você está passando. Sabedoria e honra. Uma alusão, então, ao ancião de dias do capítulo 7 de Daniel. Jesus, então, aparece como ser divino, filho de Deus, que recebe toda a autoridade, sabedoria e honra aqui. Então, essa mensagem ela deveria também chegar a toda a igreja. Mas esse ancião de dias, que, pegando emprestado lá a interpretação de Daniel e trazendo para cá, quando a gente observa a partir do versículo 10, você vai ver que esse ancião de dias, ele combina muito com a figura de Jesus Cristo como rei, porque ele, lá no capítulo 7 de Daniel, ele é a pessoa que se assenta no trono para reinar. Então, tudo realmente aponta para que essa pessoa que João fala aqui, nesse capítulo 1, de fato remete à figura lá do capítulo 7 de Daniel, como sendo o ancião de dias, porque ele também lá, ele se assenta no trono como juiz para julgar todas as coisas. E sabemos pela palavra, e cremos, que Jesus Cristo, de fato, ele é o supremo juiz, o juiz de todo reto, que julga todas as coisas com sabedoria e com retidão. Mas ainda outro ponto importante é sobre os seus olhos como chama de fogo, que, conforme disse, também é mencionado lá no ancião de dias. Os olhos como chama de fogo no versículo 14, no final do versículo 14. Aqui como uma representatividade da sua capacidade de ver e de julgar, de fato, todas as coisas e o coração das pessoas no seu íntimo. Então a mensagem de João é: aquele que reina, aquele que está no trono, aquele que é o de todo o sábio, que tem toda a honra,
e toda a capacidade de julgar com retidão todas as coisas, inclusive julgar o coração do homem, na sua intimidade, ele era a pessoa que falava comigo e que me deu essa revelação. Então, essa mensagem deveria chegar àqueles irmãos. Ele reina, ele ainda está e vai permanecer assentado em seu trono para reinar. Portanto, perseverem mais uma vez. No versículo 15, antes tem a sua voz, né, como voz de muitas águas, né, como um símbolo de poderio, de fato, de força da sua voz, que é suprema acima de todas as outras vozes. Desculpa, todas as outras. Bebeu uma água. Uma voz que é mais potente e mais importante do que todas as outras vozes do mundo, inclusive acima da voz do próprio império. Então, no versículo 15, mais características dessa pessoa que João viu: os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Já mencionamos sobre a voz de muitas águas, né? Mas então sobre os seus pés semelhantes, de novo a palavra semelhantes, semelhantes ao bronze polido. O bronze, ele tinha alguns símbolos também importantes. Um deles era a firmeza. Também era símbolo de pureza. Mas aqui eu quero destacar a firmeza no julgamento, porque os pés aqui eles representam o equilíbrio. Os pés desse ser aqui representam o equilíbrio. E o equilíbrio de um julgamento que, ao mesmo tempo, é firme, porque essa figura aqui é a figura que julga. Não nos esqueçamos da imagem lá de Daniel, capítulo 7. Então, esses são os pés daquele que está sentado no trono e que julga todas as coisas. Portanto, os seus pés de bronze, límpido, significam, basicamente, o seu julgamento justo, firme, o seu julgamento firme, o seu julgamento, ao mesmo tempo, claro, transparente. Então, essas eram as características desse grande juiz que também João viu aqui. Então, aqueles irmãos, eles deveriam ficar tranquilos no que diz respeito à capacidade de Deus julgar todas as coisas, como sendo aquele que estava, de fato, com eles em todas as horas. Por quê? Se esse supremo juiz, ele ainda julga com todo esse poder, essa sua capacidade, essa sua retidão e essa sua clareza no seu julgamento, então, ao mesmo tempo, esse é o Deus que será capaz de fato, julgar todos os ímpios, julgar todas as pessoas que são contrárias, todos os governos, todas as entidades que são contrárias a ele e que pelejam contra a sua igreja. Então, aqueles irmãos receberiam essa mensagem e teriam o seu ânimo, a sua força renovados também por esses motivos todos. Então, os seus pés brilhantes, a sua face como o sol, significando a sua força, o seu poderio e também toda a sua glória. Mas aí prossigamos, versículo 16, ele nos diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Então, vejam, nós só estamos no início do capítulo 1 de Apocalipse, e olha o tanto de símbolos que nós temos, figuras e símbolos. São muitos. Diz que na sua mão direita, o símbolo de confiança, na mão direita tinha símbolo de confiança, de força também, de domínio. Na sua mão direita, ele tinha 7 estrelas. Um estudioso da história antiga, principalmente no contexto do Apocalipse, chamado Grant Osborne, ele fala que talvez, ou possivelmente, essa menção a essas 7 estrelas também tivessem a ver com um fato histórico que foi da morte do filho do imperador Domiciano. Ele teve um filho que morreu ainda na infância, e essa morte desse filho trouxe uma angústia muito grande, muito intensa para ele durante muito tempo, durante muitos anos. O que fez com que ele cunhasse uma moeda com a imagem do filho dele segurando na sua mão direita, brincando na sua mão direita, com 7 estrelas. Num simbolismo para Domiciano de que, apesar de o seu filho ter morrido e por isso mesmo não vir a se tornar um imperador romano, ele agora não reinava na terra, mas ele
reinava no céu. Isso, historicamente, havia uma moeda com essa simbologia circulando durante todo o império. E se a gente observa bem, as moedas naquele tempo, elas tinham uma importância cultural intensa, porque a moeda circulando durante todo o império era uma forma de educar as pessoas do império com relação à cultura do império. Então as pessoas receberiam aquelas moedas, analisariam aquelas moedas e com o tempo aprenderiam coisas a respeito daquelas moedas. Mais uma forma de assimilação cultural. E o Osborne, ele traz essa nota importante porque possivelmente uma das simbologias dessa passagem de Apocalipse seja de que agora aparece Jesus como aquele que está com essas moedas na mão, como uma possível simbologia de que Jesus Cristo estava passando a mensagem para todo o império, de que, na verdade, quem reinava no céu não era o filho de Domiciano, mas era o Filho de Deus, ele, Jesus Cristo. Faz sentido, porque se historicamente tem esse fato, e isso aparece aqui no livro do Apocalipse, é algo que nos faz pensar nessa grande possibilidade. Mas aí, como nós já dissemos, João também fala que isso tem um outro símbolo aqui mais na frente. Então, vamos prosseguir para a gente terminar, senão a gente não termina. Eu queria ter mais tempo, mas não dá, é assim mesmo, né? Tinha na mão direita 7 estrelas, da sua boca ali saiu uma afiada espada de 2 gumes. Bom, essa espada aqui, nós temos a menção dela também lá na carta aos Hebreus, né? Que a palavra de Deus ela é a espada de 2 gumes, espada como um poder de julgar, e de 2 gumes como figura do símbolo, como figura de capacidade de ferir, mas também capacidade de curar, no outro lado, capacidade de julgar, capacidade de absolver também, e capacidade de salvar. São basicamente símbolos dessa espada de 2 gumes. Então, Jesus Cristo aqui ele se apresenta, ele se revela como aquele que tem o poder da espada. Poder da espada. Isso nos faz lembrar muitas coisas a respeito do império com relação ao poder da espada. Então, enquanto o império passava a mensagem de que ele e o império tinham o poder da espada, tinham o poder da vida ou da morte, tinham o poder de absolver, tinha o poder de condenar, tinha o poder de matar e de fazer viver, Jesus Cristo apresenta-se mostrando para a igreja que quem tem o poder de fato para tudo isso é Ele. Ele tem o poder para tudo isso. Então, mesmo que aqueles irmãos, aquela igreja chegasse até mesmo perder a sua própria vida, o império se revelava como um poder de matar, mas ele, Jesus Cristo, se apresentava como aquele que tem o poder de dar a vida, com o poder de curar também. Então, irmãos, essa mensagem para nós, ela, devido a tanto tempo e pelo fato de toda essa simbologia não se apresentar com muita clareza diante dos nossos olhos, ela tem um peso bem menor do que tinha naquele tempo. Mas toda essa carga de informação pela simbologia fazia com que a fé da igreja fosse reacendida, o ânimo fosse renovado, o serviço cristão recebesse maior ânimo no coração daquele povo, e a certeza de que eles serviam ao Deus vivo não era vã, mas sim de fato algo verdadeiro. Isso era muito importante para aqueles irmãos naquele tempo. Então Jesus Cristo se apresenta como esse que tinha na sua mão direita as estrelas, da sua boca saía a espada, o seu rosto brilhava como sol na sua força, sol na sua força. Não bastava brilhar apenas como o sol, mas como o sol na sua força. E aí João diz aqui, as que para nós vão ser as últimas palavras dele dentro do capítulo, ele nos diz, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ó, a palavra como, de novo. Um comparativo, caí a seus pés como morto. João não morreu, mas ele caiu como se estivesse morto. Isso nos faz lembrar também, lá do Antigo Testamento, lá do livro do profeta Isaías, quando ele fala no Isaías, no capítulo 6, quando ele fala que adentrou ao templo
E quando ele esteve diante do templo, diante da imagem, da glória de Deus no templo, ele caiu como morto. Porque quando se está diante dele, não tem como permanecer em pé, né? Ele nos diz: caí como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, mão da sustentação, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. No grego, essas palavras são: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do grego. Eu sou aquele que perpassa todas as coisas e todas as eras. Isso aqui era importante também para João e para aqueles irmãos. Eu sou o primeiro e o último. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Por que isso é importante? Porque, irmãos, por mais que o Império Romano durasse tanto tempo como durou, mas ele não permaneceu para todo sempre. Aliás, chegou longe de permanecer para todo sempre. E havia o pensamento de que Roma nunca cairá. Roma nunca deixará de ser Roma. O Império nunca cairá. Isso eram frases que circulavam naquele tempo. Mas acabou. Caiu. Caiu. E Jesus Cristo diz assim: eu sou o primeiro e o último. Desde a eternidade eu sou e serei. Aqueles irmãos, recebendo essa mensagem, receberiam nova vida, no sentido de novo ânimo, novo motivo para permanecer. O nosso Rei Jesus Cristo, ele não está morto, de fato ele vive, porque ele é o primeiro e é o último. 18. E aquele que vive, ainda palavras de Jesus: sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ninguém morre se eu não permitir que morra. E ninguém, inclusive, se perde se eu não permitir que se perca. Eu tenho a chave da morte e do inferno. 19. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, aí lembrando que eu falei que João disse o que seria o significado imediato dessas 7 estrelas, que historicamente eu falei que tinha a moeda lá do império, representando lá o filho do imperador. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Nessa visão de João, não fica muito claro sobre quem seriam esses anjos das 7 igrejas. Aí tem uma divisão de opinião muito intensa, apesar de que é quase consenso de que seja os líderes diretos daquelas igrejas. Jesus Cristo, então, aqui dizendo que ele tem o domínio, ele tem a liderança dos líderes daquelas igrejas, daquelas 7 igrejas, e, consequentemente, de toda a sua igreja em todas as eras. Essa é uma possibilidade de interpretação que faz sentido. Faz sentido. Mas também a outra possibilidade é que poderiam ser, naquela situação, de fato, anjos que estavam ali protegendo e guardando aquela igreja, porque a gente vai ver aquelas igrejas, porque a gente vai ver, inclusive, numa delas, mais especificamente aqui no capítulo 2, que eu não vou adiantar, que Cristo fala claramente que ele está com ela, ele conhece a sua pobreza, ele conhece a sua pequenez, a sua fragilidade, mas ele tem guardado. Então, uma outra possível interpretação é que, de fato, o Senhor tenha enviado, de fato, anjos para proteger e guardar aquelas igrejas aquele povo dentro daquele contexto. É uma outra possibilidade? É, porque sabemos que se de fato Deus quiser fazer isso, Ele faz. Né? Então, são essas duas linhas de interpretação muito fortes aqui, mas o fato é, sendo os líderes humanos ou sendo anjos que tenham sido enviados ali para proteger e guardar aquelas igrejas, o que Cristo está deixando bem claro aqui é que Ele tem o domínio e tem a liderança sobre esses seres também, e, consequentemente, sobre a sua igreja. Quando ele fala que os 7 candeeiros são
às 7 igrejas. De novo, lembrando as notas de Grant Osborne, esses candeeiros possivelmente tenham uma referência direta aos candeeiros do templo, lá do Antigo Testamento, como uma representatividade de que, de fato, o povo de Deus ele prossegue desde o Antigo Testamento, passa pelo Novo Testamento e vai até a eternidade. Possivelmente seja também isso, mas ele deixa bem claro aqui que eles representam, então, as 7 igrejas que são dele. Então, meus irmãos, diante de toda essa simbologia, diante de todas essas mensagens que são carregadas dentro dessas figuras e desses símbolos, o que nos resta é lembrar a proposta inicial da lição trazida por meio do contexto, de que, de fato, Jesus, mostrando-se e revelando-se a João nessa visão, ele fala para que João escreva essa mensagem à igreja daquele período e à igreja de todas as eras, num lembrete de que, de fato, o povo de Deus não está só, o povo não deve desanimar, o povo deve perseverar, porque com eles, ou com o povo, está aquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, aquele que é Criador e dominador de todas as coisas. E assim a gente vai prosseguindo com as mensagens específicas que Jesus traz para aquelas igrejas a partir da visão de João. A gente continua, então, no próximo domingo. De novo, falei que ia dar um tempo para quem quisesse falar, mas não deu. Então é isso, vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Ó Deus, como é bom poder lembrar que, num contexto de tamanha dificuldade, como aquele que aqueles irmãos viviam, o Senhor trouxe essa mensagem acalentadora, lembrando-os de que o povo do Senhor nunca está só. E nós temos também essa palavra para nós hoje. Nunca estamos só. Não importa o que passamos, não importa o que vivemos, não importa o contexto no qual estamos inseridos, não importa as ameaças, as intimidações, nós temos aquele que vive e reina para todo sempre conosco, aquele que é o primeiro e o último, aquele que é o início e o fim de todas as coisas, aquele que nos guarda, que nos protege, e aquele que nos guarda, que nos livra para si mesmo. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém.